Vamos aceitar, consentir que ela seja gravada. Vamos começar, então. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui hoje. Sejam todos bem-vindos para mais um painel que traz aí diversas informações sobre as relações de trabalho e a Lei Geral de Proteção de Dados. Quero agradecer mais uma vez à ANAD pelo espaço cedido aqui para a gente trazer essas informações para vocês. Ao Comitê de Relações Trabalhistas no Digital, que hoje está aqui representado pela nossa diretora, a doutora Camila Cruz, que vai dar uma aula para a gente hoje aqui sobre alguns assuntos relativos ao nosso painel de hoje. Hoje o nosso painel vai falar sobre a terceirização dos contratos de trabalho e o compartilhamento de dados frente à Lei Geral de Proteção de Dados. Fiquem à vontade para mandar perguntas, questionamentos, para contribuir com o nosso painel aqui também com opiniões. O chat está aberto e a gente vai respondendo as perguntas na medida do possível no decorrer da nossa apresentação aqui. Hoje nós temos também aqui a doutora Maria Santos e a doutora Laura de Almeida, que vai participar do painel junto com a gente. Doutora Camila, quer dar uma palavra? Bom, primeiramente, boa noite a todos, a todas. É sempre um prazer poder recebê-los, né, aqui. E o Comitê de Relações Trabalhistas no Digital vem se organizando com as nossas membras, com as nossas líderes, para tratar de temas muito atuais. Então, a gente já deixa aqui um canal aberto a todos que estão participando para nos sugerir temas voltados aí a essa área tão aquecida e que vem mudando e se transformando. Então, a ideia é que a gente sempre possa aí ter esse canal aberto com todos vocês, para que a gente traga também temas bastante interessantes. Então, fica aí o nosso agradecimento mais uma vez e essa abertura para que a gente possa aí juntos sempre estar trazendo temas bastante relevantes para quem atua ou mesmo é interessado, estudioso por essa área que de 2020 para cá, né, meninas, tem aquecido. E é uma medida provisória, é uma portaria, é o E-Social, é a LGPD, ou seja, cada dia é um tema novo. Então, a gente sempre está se reciclando e aprendendo uns com os outros. Ótimo, Camila. Obrigada pelas palavras. Então, antes de começar a falar especificamente sobre a aplicação da LGPD, compartilhamento de dados, contratos, a gente tem muito assunto para falar na noite de hoje. Quero trazer para vocês um esclarecimento muito importante com relação ao que é a terceirização, né? Muitas pessoas confundem o Instituto da Terceirização do Trabalho, inclusive com outros tipos de contratação, como, por exemplo, o contrato temporário. Então, a terceirização do trabalho é a transferência, né, da contratante, ou que a gente chama aí de tomadora de serviços, da execução de qualquer atividade que ela tem dentro da empresa para uma outra empresa, para que uma empresa prestadora de serviços, junto com os seus empregados, desenvolvam esse trabalho dentro da própria empresa ou em local apartado, tá? E quando eu falo de qualquer atividade da empresa, porque a partir de 2017, com a Lei 13.467, hoje nós podemos terceirizar qualquer tipo de atividade dentro da empresa, inclusive aquela chamada atividade fim. Antigamente, o foco da terceirização ficava muito com relação à área de segurança, à área de portaria, à área de limpeza, e hoje nós já vemos no mundo corporativo a terceirização de diversas outras áreas. A gente pode trazer, por exemplo, a área de logística, que muitas empresas terceirizam. Existem empresas, por exemplo, de tecnologia, que nem tem empregado, porque ele terceiriza toda essa parte técnica para uma outra empresa que, junto com seus técnicos, prestam serviços para os clientes dessas empresas.
A maioria dos bancos, por exemplo, quando você liga num saque também, esse saque geralmente é terceirizado. Então, hoje a gama de terceirização é muito grande. As empresas que prestam serviço de terceirização estão cada vez mais profissionais, isso porque a própria lei exige que no momento que você vai contratar uma empresa de terceirização, que essa empresa tenha os profissionais qualificados e que o seu contrato conste que a atividade que vai ser exercida pelos profissionais empregados dessa empresa de prestação de serviços. Então, isso é muito importante de se observar. Então, hoje, a gente sabe que a gama de terceirização é muito grande e é muito presente dentro das empresas e cada dia vai ficar mais presente. Não tem mais volta, né? Apesar da lei exigir algumas condições para que isso aconteça, as empresas conseguem cumprir com tranquilidade, e aí a gente tem uma gama de prestação de serviços gigantesca hoje no Brasil. A diferenciação entre a terceirização e o trabalho temporário é importante deixar claro, mesmo que o trabalho temporário ele seja fornecido por uma empresa que a gente chama de empresa interposta, né? No momento de contratar um empregado de forma temporária, esse empregado que trabalha na sua empresa de forma temporária, ele vai substituir um empregado seu, seja por licença maternidade, seja por férias, seja porque o empregado tirou uma licença. Então, a grande diferença é essa: no momento que você vai contratar um empregado temporário, ele vai ficar um período, né? O próprio nome já diz, ele vai ficar um período dentro da sua empresa para cobrir um empregado seu, é um empregado que presta serviços diretamente para você, por um período curto de tempo. Já o terceirizado, não. O terceirizado, ele presta serviços para você por uma outra empresa, você vai contratar uma empresa de prestação de serviços, você vai terceirizar uma área, geralmente uma área inteira, uma atividade inteira da sua empresa, para que outra empresa possa desenvolver esse trabalho para vocês com os empregados dela. Tá? Fazendo, então, esses esclarecimentos iniciais aqui, eu sei que muita gente já conhece, já tem prática nessa área, mas eu sei que tem algumas pessoas que participam aqui, que acompanham nossos painéis, que não têm tanto conhecimento da área trabalhista ou da área de recursos humanos, até mesmo empresários, então fica aqui os nossos esclarecimentos. Nós vamos passar agora, então, para a doutora Maria Santos. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre os encarregados, é isso? Isso, os titulares, as figuras aí da LGPD. Lembrando também que a gente está vindo aí, acho que esse já é o quarto painel. Quarto painel de uma sequência aí de 6 encontros que a gente está fazendo aí de todas as quartas-feiras. Então, quem perdeu algum dos encontros anteriores, as gravações estão lá no canal da ANAD no YouTube. De novo, eu esqueci de pegar e copiar o link. Aí, alguém que puder depois ajudar e colocar aí no chat, porque justamente a gente tentou trazer as informações com uma linha, né, como se fosse uma trilha. Né? Então, o primeiro painel a gente falou a respeito da pré-contratação, depois a gente falou a respeito da inteligência artificial nas contratações, depois a gente veio e conversou a respeito do contrato de trabalho. Então, a gente está tentando aí abranger, mesmo sendo um leque gigantesco, cada vez que a gente faz uma reunião prévia para debater o painel, a gente percebe a quantidade de informações que a gente pode estar trazendo, a quantidade de informações que estão sendo renovadas a cada dia, né? Então, é extremamente importante. Como a doutora Camila mencionou, é muita medida provisória, muita alteração. Então, se a gente não está trabalhando, a gente está estudando. Se a gente não está estudando, a gente está discutindo. Se a gente não está discutindo, a gente está implantando. Então, ultimamente, eu acredito que todas nós estamos aqui nessa agonia, correndo muito, para tentar entender
e também aplicar tudo que a gente tem aprendido. E aí, o pouquinho que a gente vai aprendendo, a gente faz questão de trazer aqui para vocês. Então, hoje aqui, falando a respeito de terceirização, lembrando que a quantidade de empresas que prestam serviços de terceirização é gigantesca, a gente tem um mercado muito amplo, né? E mais do que nunca, eu acho importante ter essa consciência da possibilidade, da regularidade dessas empresas e da importância dentro do mercado que as empresas estejam regulares. A gente tem aí a lei de licitação, onde muitas empresas concorrem para prestar serviço para órgão público, que hoje, além de você ter que fazer aquela declaração anticorrupção para você poder participar do certame e ter todos os trâmites, a LGPD também está começando a fazer parte desses requisitos dentro de uma licitação para essas empresas. E não basta você fazer ir lá e fazer só a declaração que você está implementado pela LGPD. Você tem que comprovar que você efetivamente está com todos os seus processos implantados, você tem o seu encarregado de dados, que você tem as suas políticas, os seus termos. Então, é extremamente importante vocês entenderem este momento. Estudando sobre o assunto, já existem impugnações de empresas dentro de certames, dentro de processos licitatórios, onde a empresa está sendo desabilitada porque não está com a implementação. Eu costumo dizer que a LGPD ela é um efeito cascata, né? Ela veio, a origem dela é da GDPR, que é uma regulamentação europeia. Então, não tem jeito. Você pode falar, mas eu sou uma empresa pequenininha, eu não vou precisar fazer, não vai vir ninguém para me fiscalizar. Gente, não se enganem. Porque você vai prestar serviço para uma empresa grande, ela obrigatoriamente ela tem que estar adequada e, consequentemente, ela vai querer que seus parceiros e seus fornecedores também estejam. Então, mais do que nunca, esse é um painel extremamente importante que tem que ficar, e vocês têm que ficar atentos. Hoje aqui eu vou estar colocando um pouquinho para vocês, neste momento, a figura do controlador, né? A gente tem aí as figuras da LGPD, e hoje a gente tem o controlador, o operador, o titular de dados, a NPD e o titular dos dados. Só para a gente se posicionar dentro dessa esfera, a gente, em alguns momentos, a empresa prestadora de serviço ela vai atuar como controladora e, em alguns momentos, ela vai atuar como operadora. Quando uma empresa presta serviço para um cliente, para um tomador de serviço, ela passa a ser controladora, ela vai estar fornecendo a mão de obra, então aqueles dados daquele funcionário ela vai ter que disponibilizar para esse tomador. Mediante isso, ela vai ter que fazer o alinhamento nas questões contratuais. Então, esse é um primeiro ponto aí que é importante a gente estar colocando. Um segundo ponto, não adianta as empresas falarem assim, a partir do momento que eu sou controladora, a responsabilidade, e eu forneci a mão de obra, a responsabilidade agora não é mais minha, né? A responsabilidade é do operador. Se o operador fizer alguma coisa errada ou promover um incidente, a responsabilidade dele é dele. Não, a responsabilidade é do controlador. Então, toda a responsabilidade ainda se mantém na empresa. Pela LGPD, o artigo 42, o operador responde solidariamente pelos danos que ele causa por descumprir, né, as obrigações da LGPD. Então, é extremamente importante, e aí, mais à frente, a gente vai estar colocando isso para vocês,
todos os elementos de contrato, os elementos preventivos, os elementos de treinamento, de orientação, justamente para vocês enxergarem essa situação. Algumas situações têm que ser muito bem observadas, porque quando a gente trata de dados dos funcionários, todos os contratos, o tomador de serviço solicita que seja entregue mensalmente determinada documentação. Essa determinada documentação é justamente onde contém todos os dados do funcionário. Então, o ideal é, quando houver qualquer negociação contratual, converse com o seu tomador de serviço para que, olha, é mesmo necessário que eu te entregue todos esses documentos? Pode ser que, de repente, só um documento já te sana a sua necessidade. Para quê? Para que você não deixe, não permita que muito mais dados fiquem na mão de outra pessoa. Né? A gente tem aí que considerar que algumas situações de colaborador da empresa vai estar dentro do tomador e que não vai ter nem conhecimento que está sendo recolhido os dados desse funcionário lá. Colocar como exemplo, a empresa tomadora de serviço tem um refeitório interno. E aí, quando ele vai acessar lá o refeitório, ele tem que passar lá o dedo lá para ter a biometria, porque ele tem cadastro. Então, todas essas tratativas a gente vai estar conversando hoje, até para saber de quem é a responsabilidade. Mas é extremamente importante que sejam feitos controles dentro do mapeamento e que essa fase de contratação seja muito bem desenhada e muito bem alinhada com o seu tomador de serviço, as informações que você vai estar prestando, ou melhor, as informações que você vai estar disponibilizando. Deixa eu ver aqui. Diante disso, você também, como você prestador de serviço, você também pode ser que em algum momento você seja operador dentro de uma outra empresa, ou que você vá prestar serviço para uma determinada empresa, e aí você passa a ser operador. Eu digo isso porque, em algumas situações, relação tomador de serviço e prestador, você vai ser controlador e a empresa vai ser operadora. Exemplo, esse era o exemplo que eu coloquei, que você vai estar disponibilizando a sua equipe. Quando você disponibiliza a sua equipe e lá dentro daquele local, vou colocar aqui um exemplo da portaria, lá que você coloca o seu vigilante, seu funcionário lá na portaria. Neste momento, as informações que você transmite para a empresa, que você, tomador de serviço, você é o controlador. O seu funcionário, ele pode, em algum momento, ser o operador daquela empresa. Quando ele tem alguma autorização de entrada, quando ele tem alguma informação que vai ser repassada na portaria. Então, também o seu funcionário ele tem que estar extremamente instruído de todas as informações acerca dele como titular, né? E aí, já seguimos aqui. Maria, então é importante a gente deixar claro aqui que a empresa prestadora de serviços, né, no caso que você estava colocando até agora, em certos momentos ela vai atuar como controladora, em outros momentos somente como operadora, né? E no momento em que ela fornece os dados do empregado dela, até para ele ter acesso à empresa que ela tem contrato de prestação de serviços, ela tem que ter um certo cuidado, né? Porque é uma transmissão de informações, uma transmissão de dados, né? Um compartilhamento de dados, geralmente muito importantes, porque dependendo do tipo de prestação de serviços da sua empresa, você compartilha dados, por exemplo, dados sensíveis do seu empregado,
para a empresa que você está prestando serviços, né? Sendo uma exigência dessa empresa que está te contratando. Então, é muito importante no momento de fazer esse contrato, de fazer essa análise, observar de forma profunda quem é o controlador e quem é o operador e tomar os devidos cuidados, né? Exatamente. Lembrando ainda que a maioria das tomadoras de serviço, e eu acredito que quem está no mercado como prestador de serviço, já recebeu lá o questionário de maturidade, né? O meu cliente me perguntando como é que está a minha implementação, como é que os meus dados são guardados, como é que eles são armazenados, como é feita a coleta dessas informações. E isso está sendo muito natural, né? E aí não adianta só lá colocar em processo, ou ok, está ok, porque isso vai ser um diferencial de mercado, justamente porque o tomador de serviço ele não vai querer assumir uma responsabilidade de dar informações, como a doutora Renata falou, inclusive sensíveis, para um funcionário. Ele vai querer ter a garantia que esse funcionário sabe da importância dessa informação também. Então, esse questionário de maturidade, que às vezes a pessoa recebe, né, as empresas de prestação de serviço das terceirizações estão recebendo, estão achando que é um simples documento, mas é um documento de extrema importância, inclusive para que o tomador de serviço possa elaborar suas políticas, fazer as normas de prevenção, seus regimentos, seus regulamentos, seus treinamentos. Certo. Doutora Camila, quer pontuar alguma coisa, doutora Laura? Sim, eu acho que vale a pena, dentro desse contexto que a doutora Maria apresenta, de forma muito objetiva, inclusive, que hoje a ANPD, inclusive, disponibilizou, né, já desde maio, o guia do agente de tratamento, justamente para que as empresas possam ter ali um melhor norte, até com perguntas e respostas e casos práticos, identificar bem essa questão, tanto do controlador quanto do operador, porque no processo da terceirização, especificamente, que é o recorte até aqui do nosso painel, deixa muitas vezes as empresas numa situação um pouco de insegurança de qual papel, por conta dessa própria natureza da terceirização. E aí, se a gente adentrar um pouquinho mais, até nos aspectos em termos de responsabilização, a gente acaba vendo em algumas situações, como é o caso de uma terceirização envolvendo mão de obra temporária, uma figura que a gente poderia aí destacar até do co-controlador, porque muitas vezes aquela empresa que seria o controlador numa situação como um todo, acaba transferindo para um terceiro, no caso a empresa de mão de obra temporária, para que busque esses profissionais que serão contratados por ela como controladora, mas que vai tomar o serviço temporariamente daquele profissional, havendo ali, em questão de responsabilidade, o que a gente chamaria até da figura do co-controlador, porque em alguns casos eles vão ter ali esse compartilhamento. E aí, quando a doutora Maria traz para a gente a questão de ter essa avaliação do nível de maturidade de que cada empresa com as quais nos relacionamos teria, é importante, justamente para nos dar uma certa segurança de que aquele que está exercendo, seja o papel de operador dentro daquela relação que se estabelece, ou mesmo como controlador, de qual seria ali a conformidade. Então, eu sempre recomendo até nos projetos fazerem um determinado momento, quando da divulgação
boa prática que cada empresa adota, o encaminhamento do que eu chamo de carta de conformidade para cada terceiro, para cada fornecedor, parceiro, para que a gente possa ter esse feedback e essa avaliação e depois enquadramento de risco do quanto ele está aderente, porque muitas vezes vai ser esse operador, esse terceiro, esse parceiro, esse fornecedor que vai armazenar, por exemplo, toda a nossa base de dados. E aí aquela questão que já vem da natureza do compliance em si, do dever de vigilância, de que todos que participam dessa cadeia e desse ciclo de dados, de alguma forma, estariam com esse dever de vigilância. Então, só para pontuar que eu acho que vale a pena. E também a questão que eu acho que muita gente acaba confundindo quando a gente fala de terceirização, que é a pejotização. E por mais que a gente teve um movimento de que terceirização é possível, tem todo enquadramento, muita gente acaba olhando para essa questão como uma liberalidade, um ok para a gente pejotizar. E sempre vale lembrar que, havendo os requisitos, principalmente da subordinação, a pejotização ela não está aí com a reforma trabalhista, com a lei validada e chancelada. Então, dentro de todo esse movimento de verificar, de avaliar, eu acho que também cabe a gente, quando olha essa questão do próprio escopo do contrato, do KNAI, para que a gente não esteja aí diante, muitas vezes, está tudo adequado, não é, doutoras, para a LGPD, mas a gente está diante de um vínculo jurídico que está comprometido. Então, eu acho que se é para ser compliance digital, se é para olhar como um todo, a gente também tem que se atentar já desde a base de como esse vínculo entre as partes se estabeleceu, sempre zelando para que ele seja juridicamente válido. Então, fica sempre o alerta aí da pejotização quando a gente fala da terceirização. Muito bem lembrada essa questão da pejotização. Eu queria comentar uma coisa, até para a gente trocar uma figurinha aqui, no sentido do seguinte... Hoje eu vejo que a responsabilidade com a terceirização, ela sofre um certo preconceito, porque a gente vê muitas empresas quebrando, a Justiça do Trabalho aí está cheia de processos em que clientes, empresas, condomínios acabam tendo que arcar com uma conta porque uma empresa de prestação de serviço sumiu do mercado. Aí a gente tem a figura da subsidiariedade, né, que a Justiça do Trabalho ela já tem aplicado, e o que difere, que para mim é até muito mais grave na questão da LGPD, que, como eu disse, na questão da LGPD já é solidária, né? Na questão da Justiça do Trabalho, ainda existe a possibilidade, né, da empresa estar no mercado, dela estar atuante, dela não ter nenhum risco de quebra, mas mesmo assim o juiz entende do tipo assim, olha, vamos deixar você como subsidiária até o final do processo para ter certeza que a empresa pagou, vai pagar a execução e está tudo ok. Na questão da... Então, assim, a empresa... assumiu o risco, assumiu a responsabilidade, foi lá na Justiça do Trabalho, apresentou a defesa, foi lá na execução, fez o pagamento, o tomador está tranquilo. Só que na questão da LGPD, ele já é solidário, ele não tem argumento, ele vai ser responsabilizado e ponto. Independente do controlador, independente de um outro operador, né, que às vezes acontece de ter dois operadores, do outro operador falou assim, não, mas foi eu, olha, a responsabilidade é minha, a culpa foi minha, não interessa, você vai responder da mesma maneira. Então, eu acho que isso é muito importante, as pessoas têm que ter isso em mente, que não adianta, porque eu já ouvi, a pessoa falou assim, não, mas tudo bem, ele vai assinar o contrato, se tiver algum problema, ele responde. Tá, ele responde, mas você vai responder de qualquer jeito. Não, mas eu fiz um contrato, ele falou que ele vai assumir tudo, que eu não preciso fazer nada, eu não preciso nem aparecer se eu tiver um problema. Não, gente, você vai responder. Infelizmente, é simples assim.
E eu chamo a atenção por um ponto, porque assim, enquanto a gente está falando de uma penalidade financeira, ok. Eu vou entrar, depois eu entro com ação regressiva, eu tenho lá uma linha jurídica para espernear e reaver o meu prejuízo. E um dano reputacional que pode acontecer, o vazamento muitas vezes pode trazer efeitos bombásticos para a reputação dessas empresas, e nesse caso, uma vez manchada essa imagem, reconstruir muitas vezes é um caminho pouco exitoso. E aí, como que fica? Então, a gente, quando fala dessa questão da LGPD e desse dever de vigiar, de fazer essa gestão, de olhar e entender com quem esse tratamento de dados e essa relação se efetiva, é muito importante, e as empresas precisam olhar para essa questão, porque a gente tem também a questão dos danos reputacionais dessa imagem, que muitas vezes manchada, como a gente viu na Lava Jato. Muitas empresas nem efetivamente tinham um envolvimento com a corrupção, com os desvios, mas até que se provou, os contratos já tinham sido rescindidos e aquela empresa nunca mais conseguiu se colocar no mercado. E a depender da natureza que a gente tenha, acaba tendo muito impacto operacional, muito impacto no dia a dia. E até mesmo com as penalidades, por exemplo, como uma exclusão de base, como um bloqueio da utilização. Então, a depender desse fornecedor, a depender de quem a gente está se relacionando aí, de qual a figura desse terceiro, os prejuízos para essa empresa podem ser aí bastante impactantes e ultrapassarem muito a linha, né, da questão financeira. Muitas vezes eu até brinco com os clientes e falo, antes nosso problema fosse financeiro, né? Exatamente. Não, e assim, o pessoal já reclama que o valor da multa é alto, né? Porque não, 50. Gente, e assim, é por uma infração. E normalmente quem teve uma infração pode procurar, porque já tem várias outras aí na sequência. Porque se você não cumprir uma determinação, se dá mais uma procurada, já vai ter várias, e aí vão se somando. E aí o que a doutora falou é exatamente isso, porque dependendo da atividade, da natureza da atividade, do serviço, as penas que ela vai receber de bloqueio de informação é muito superior, tanto de reputação quanto própria multa contratual dentro da prestação de serviço que ela está exercendo. Só que assim, suspender o direito, né? E como bem até colocou aqui no chat, o Seide, é um controlador que tem a imagem associada quando tem um incidente. E isso para qualquer regra do compliance como um todo, porque a LGPD está dentro do compliance digital. Mas as empresas, quando a gente fala de boas práticas, sejam elas digitais ou não, o que a gente percebe, e tem diversos casos aí na mídia, grandes redes de supermercados, inclusive, empresas de confecção, que uma vez que tiveram um problema com essa cadeia de terceiros, é a imagem da empresa principal. Então, se está tomando serviço de uma empresa que adota trabalho escravo, ninguém vai dizer, não, é a marca de roupa tal que contratava trabalho escravo, é a cervejaria, é o supermercado que teve um problema com segurança. Então, a empresa principal, muitas vezes, dessa relação, e a mais conhecida, é a que vai ter a sua maior exposição e talvez não consiga reverter aí todo esse dano que aconteceu. Então, agora a gente tem mais um ponto e mais uma preocupação, que são os dados, né, doutoras? A LGPD é mais uma preocupação mesmo, porque o dever de vigilância do contratante, ele sempre existiu,
né? Que nem a doutora Camila falou, sempre existiu. E mesmo que você fale, mas eu não sabia, não existe essa de eu não sabia, né? Não estava mal informado. E nós tivemos um caso recente de trabalho escravo, inclusive, de uma empresa transportadora, né, que tinha trabalho escravo, acredito que no sul de Minas, alguma coisa nessa região aí, mas o nome que ficou registrado na cabeça das pessoas foi da Tomadora de Serviços, que é uma empresa gigantesca no Brasil, e a empresa que prestava serviço, ninguém nem sabe o nome dela. Ninguém nem sabe quem é. Ela pode prestar serviço, inclusive, para outras empresas, porque ninguém está preocupado com ela. A imagem manchada fica da empresa que tomou serviços e não se preocupou com esse tipo de fiscalização. E aí a questão da LGPD é mais um pontinho lá que você tem que colocar na sua listinha de check. Eu falo, dentro do checklist da gestão de terceiros, sim. Agora temos a gestão de terceiros sobre o prisma, tanto da LGPD, e vou mais além. A gestão do consentimento também a gente vai ter que administrar em algum momento, né? É verdade. Só vai crescendo a lista. A lista vai crescendo, é isso mesmo. E o pessoal isso é contínuo, né? Não dá para falar assim, eu vou entrar na empresa agora, então beleza, vou preencher, tá no projeto de adequação, a gente tá tudo certo. Implantou, tá tudo certo. Não, eu falo que é melhoria contínua. E risco é um organismo vivo, porque as relações mudam o tempo inteiro. E o que era risco ontem pode não ser amanhã, ou o que não era pode. Enfim, a gente precisa estar acompanhando, monitorando e gerindo, porque eu digo que tudo aquilo que a gente não mede, que a gente não faz o controle, fica difícil da gente fazer a gestão, fica difícil da gente gerenciar. O que não é medido acaba não sendo gerenciado, né? Verdade. Importante aí é uma parceria muito forte entre os departamentos de recursos humanos, departamento pessoal de compras, pessoal de contratos, jurídico, todo mundo tem que dar as mãos e trabalhar junto para conseguir dar conta de todas as informações e todas as preocupações necessárias, né? Todas as análises necessárias para seguir com um contrato tranquilo, para não trazer no futuro para a empresa uma surpresa, porque às vezes a empresa está achando que está tudo bem, de repente acontece alguma coisa lá na frente, mas de onde surgiu isso? De onde veio isso? Ou fala, né? Como ninguém viu? É muito engraçado, porque eu trabalho com auditoria muito, e aí a gente óbvio que as pessoas não observam e acaba passando e os grandes problemas acontecem. E aí, no momento que você traz um relatório com a evidência, com o problema, a primeira pergunta é, mas onde quem é a culpa? E como ninguém viu isso? Quando, na verdade, você percebe que se tivesse um processo de gestão, de controle, de monitoramento, talvez esses controles tivessem sido mais eficientes. Então, eu sempre falo, olha, você vai falar de gestão, da questão de terceiros como um todo, em especial da Lei Geral de Proteção de Dados, você tem que começar da base, ou seja, desde o escopo do contrato. Qual é o tratamento de dados que vai estar associado a esse tipo de dados que eu vou pegar, que eu estou compartilhando? Atende o princípio da finalidade? Atende a efetivamente? Ok. Então, a gente já tem esse compasso, aí a gente vai para o ponto 2. Ok. Esse controle que eu tenho hoje para a segurança dessa informação, da privacidade de dados, para eu atender o princípio da proteção, e da adequação, corresponde? Corresponde, ajusta. Para aí depois eu faço esse monitoramento, eu faço essa gestão do consentimento e até chegar, por exemplo, numa estratégia de resposta. Porque o que eu percebo já em alguns clientes é essa questão
da própria estratégia de resposta para o titular de dados, principalmente quando a gente fala de dados de folha de pagamento. Aquele titular, muitas vezes, vai acionar a empresa que opera só a folha de pagamento, o escritório de contabilidade. Então, eu acho que dentro até muito desse contexto que a doutora Maria traz para a gente, da figura do operador, da figura do controlador, e já adentrando um pouco na questão da gestão desse tratamento de dados, ter a clareza já do papel do controlador e do operador vai refletir diretamente nessa gestão de dados. Porque se não está claro, definido o papel e responsabilidade, de onde começa e onde termina aquela responsabilidade do operador, como que você faz depois uma gestão, como que você monitora? Então, a gente percebe que LGPD é multidisciplinar e não dá para tratar, mas isso é o meu pedaço. Não, isso aqui é só do RH, isso aqui é da contabilidade, isso é do TI. Não, é de todo mundo, é da empresa como um todo, é do controlador como um todo. E aí ele vai ter as frentes e papéis e responsabilidades ali intermediários. Mas eu acho que falta, nesse contexto, pegar esse gancho mesmo, faseado, do tipo, olha, qual é o dado, por quê, com quem, aonde vai, até chegar na fase tanto de fazer essa gestão da resposta, quem vai ser responsável em oficializar isso, tudo bem, vai ser o controlador, mas será que o controlador vai ter todas essas evidências para poder finalizar e encerrar ali? E eu acho que também aí entra também a questão do descarte. De que momento esse descarte acontece? O descarte é do operador, o descarte é do controlador. Ou seja, eu acho que tem que ficar tudo muito claro e a gente sempre está fiscalizando essa gestão para que isso não vire operacionalmente ali um monstro que vai crescendo a cada dia. E sabe o gigante que está dormindo? Uma hora levanta e corre atrás de todo mundo. Então, a gente precisa já definir. Eu acho que ter processos bem claros de onde começa e onde termina a responsabilidade, a cobrança e os papéis aí de cada agente de tratamento aí nesse contexto como um todo, né? Exatamente. E lembrando ainda que a gente... Pode falar, Maria. E lembrando ainda que nas áreas de prestação de serviço trabalha muito com pessoas, né? Tem muita gente, tem empresas aí, empresas de limpeza, de segurança, que eles têm muitos funcionários, tem muitos locais, né, pulverizados. Às vezes tem um cliente que tem vários postos de serviços, vários sites, vários endereços, e que cada dia tem uma pessoa diferente, né? Porque fulano faltou, aí mandou um funcionário. Quem nunca trabalhou num prédio, ou numa empresa, ou num condomínio, que de manhã chegou, tinha um vigilante, um porteiro, aí no outro dia chegou, olhou e falou, nossa, mas você é daqui? Já é outra pessoa, uma semana depois já é outra pessoa. Então, assim, o tipo de cuidado é muito maior, porque a quantidade de informação que é passada e retransmitida é muito grande, e tem que ficar muito claro, né? Tem que ficar muito claro como isso está funcionando, a orientação, como a doutora falou, é o engajamento de todas as áreas, porque tem que estar todo momento falando da importância, todo momento explicando. Então, a conscientização, né, doutora? Aquela Exato. Coisa de mudar uma cultura. E aí eu acho que a gente adentra em um ponto que talvez até a doutora Laura possa esclarecer mais detalhado para a gente, que é, eu vou pegar e fazer toda essa mudança cultural. E eu não sei vocês se enfrentam isso com os clientes, mas eu tenho visto que a gente também tem a questão cultural da formalização do contrato, porque às vezes eu tenho a política, eu tenho a regra, está definido. Só que a empresa insiste em não fazer um contrato, insiste em não formalizar isso que é combinado, e quando as coisas, a regra do jogo não está muito clara, quando a gente fala de gestão,
são 2 pontos que dá o conflito. Ou, como a doutora Maria falou, que é a falta da conscientização, e aí o treinamento é a ferramenta dentro desse contexto e dessa gestão ideal para que a gente faça com que as pessoas envolvidas nesse processo saibam o que tem que fazer, em que momento, o que cobrar. Mas também tem uma questão jurídica, formal, que também as pessoas não estão muito habituadas. O brasileiro tem aí, e as empresas menores, principalmente, essa cultura de faz tudo no fio do bigode, como a gente chamava antigamente, né? E às vezes eu vejo muito isso. Eu falo, vamos fazer a gestão, e aí eu tô lá. Verificar o contrato, os prazos, as obrigações. Vamos rever para adequar e fazer um aditivo do contrato? Mas não tem contrato. Então, você já tem que dar um passo atrás. Mas aí acho que é o tema que a doutora Laura vai trazer para a gente. Eu acho que é um tema para uma outra live. É importante todas essas informações trazidas que a gente acaba percebendo, que às vezes é que a gente ouve de muito cliente, né? Às vezes o cliente é uma empresa grande que só fornece para outras empresas, né? E aí ele fala assim, mas eu só tenho empregado, eu não tenho nada. Só que com tanta informação trazida que a gente percebe que quem só tem empregado tem muita coisa para fazer, não é? O Seide mandou aqui uma mensagem para a gente no chat, ele fala assim que ele entende a necessidade do resguardo dos controladores, porém ele tem recebido muitos contratos padrão de adequação com fornecedores, com cláusulas abusivas por falta de uma análise técnica, uma análise e visão técnica. E realmente a gente vê bastante contrato padrão, assim como aqueles contratos de contratação, né? De empregado, aquele que vem lá da contabilidade padrão. Que é o contrato de experiência, mais ou menos, que alguém colocou alguma coisa ali, né? Então, assim, essa seara dos contratos, eu vejo que tem sido também bastante desafiador para a gente. Por quê? Porque primeiro você parte de um delay de quem não faz contrato. E depois, se faz contrato, pode ir para aquela linha, como bem colocou, de faz um contrato padrão. E eu não canso de ver situações em que põe lá no contrato padrão, relacionada a essa questão aqui da gestão, de que vai fazer a auditoria desses fornecedores, por exemplo, desses operadores. E o que a gente percebe? Que na prática não faz, nem tem processo de auditoria na empresa, não sabe nada de nada. E aí você fala, o porquê que eu vou colocar uma obrigação no contrato, do qual vou poder ser cobrado por isso lá na frente, porque eu não disse que eu iria fazer? Talvez se eu tiver um incidente de segurança, a NPD, enfim, todos aí venham me cobrar. Mas espera aí, você dizia que anualmente ou semestralmente teríamos uma auditoria. Cadê a auditoria? Não tem. Aí você põe em xeque o que a gente já vê nos programas de compliance como um todo, que é aquela coisa para inglês ver. Então, eu faço com todas as formalidades, pompas necessárias, pego, como o Seide bem colocou aqui, aquele contrato padrão. Só que, gente, quando fala de LGPD, quando a gente fala de fazer uma gestão, quando a gente fala de uma terceirização, é algo muito customizado. Cada empresa tem o seu processo e tratamento de dados não tem receita de bolo. Não sei se vocês têm. Eu, particularmente, não tenho. E é muito... Na internet tem bastante. Pois é. Exato. Aí, às vezes, as pessoas vão lá nos cursos, nas aulas, falam, mas você não tem um modelo? Tem um modelo, mas o modelo não serve para todo mundo. É um ponto de partida. A gente precisa olhar e entender como aquelas empresas que estão ali se relacionam e vão efetivamente tratar esses dados e ter ali o
seu papel e a sua definição. Então, a gente percebe também essa vontade, muitas vezes, de ter um termo de consentimento. Nem sempre a base legal é o termo de consentimento. Aliás, por favor, é o último, né? A minha última opção é o termo de consentimento, por favor, gente. E aí as pessoas criaram esse estigma que, assim, Lei Geral de Proteção de Dados, o que eu preciso ter? Eu preciso ter o termo de consentimento dos empregados, eu preciso ter o aditivo do contrato de trabalho e eu preciso ter uma cláusula no meu contrato de prestação de serviço que fala que eu vou poder fazer auditoria, que vai ter que me informar qualquer incidente em tal hora, e eu preciso ter uma política de privacidade, que eu pego lá da internet também, e acha que a vida está feita. E não é isso, porque cada empresa tem a sua forma de tratar esses dados, trata para uma determinada finalidade. E eu vejo isso todos os dias. Então, eu tenho até recomendado, que eu atendo muita empresa de folha de pagamento, de escritórios de contabilidade, que estão nesse processo de adequação à LGPD. E a gente até diz, olha, o seu cliente pressiona porque quer um modelo de contrato de trabalho adequado, a gente pode dar uma diretriz. Só que eu sempre deixo claro que aquele cliente ele deve procurar o advogado, o departamento jurídico, a área de TI, para verificar efetivamente como que se dá o tratamento de dados naquela empresa, porque o que serve para um pode não servir para outros. E aí a gente vê muitas pessoas aí desesperadas, achando que um contrato padrão ou uma política padrão vai resolver o mundo. E como a Renata disse, não vai. Talvez a gente possa aí marcar depois, que a Laura que estuda bastante dessa parte dos contratos, tal, para a gente ter um painel só dessas cláusulas, talvez, contratuais. Eu acho que vale aí até uma nova data aí. Um novo encontro, porque o tema aí é bastante interessante. Eu acho que muita gente, né, doutora, se perdem nesse dia a dia. Então, eu acho que tem que ficar claro que a empresa ela precisa entender, num primeiro momento, antes de falar de LGPD, de cumprimento de legislação, como que aquela empresa funciona e quais são os seus processos e os procedimentos. Porque, às vezes, se a gente não tem clareza de qual é o processo, de qual que é o procedimento, como que aquela empresa se relaciona com seus terceiros, qual que é o critério? Eu homologo o meu fornecedor? Eu vejo muitos que querem cobrar do fornecedor de LGPD, só que não se preocupam se aquele fornecedor recolhe impostos, se as certidões estão ok, se ele paga os seus funcionários. Então, eu vejo que a bola da vez é a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas quando a gente fala de terceirização, quando a gente fala de uma fiscalização, não dá para estar compliance só na LGPD. Tem que estar compliance como um todo. Então, é em questão trabalhista, é em questão tributária, é em questão de licenças, é na questão ambiental também. Então, eu digo que não dá para ser meio certo. Ou seja, a gente precisa olhar e buscar fornecedores que queiram efetivamente ser empresas que têm responsabilidade social, que impactam positivamente a sociedade, ou seja, que sejam empresas que tenham os mesmos valores, a mesma linha de atuação de fazer o que é certo, não o que é mais rápido, o que é mais fácil, porque nem sempre o caminho é o mais fácil, é o mais rápido. E Lei Geral de Proteção de Dados é um exemplo disso, de que é algo construído dia após dia. E no primeiro programa que a gente vai ter, assim como de compliance, nunca ele está no modelo ideal. A cada passar do tempo, ele vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando e vai amadurecendo como um todo, mesmo porque a gente nem tem, né, todas as diretrizes ainda da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para saber o que seria a tal
da boa prática da governança lá dos artigos 50 e 51, que é boa prática para um, dentro de um contexto, pode não ser a melhor prática para outro. Então, o tema aí é bastante palpitante. E são muitas variáveis, né? O que importa é querer fazer o certo aí e sempre demonstrar, eu acho que a transparência, a boa-fé, o princípio da finalidade, da adequação, porque dessa forma a gente consegue ali, talvez, minimizar, né, doutoras, uma penalidade de uma multa, por exemplo, para uma advertência. Eu tenho alguns clientes que eles sempre, a preocupação deles é a seguinte, a gente fala assim, você pode sofrer uma fiscalização, inclusive durante o processo de adequação, né? A gente não sabe quando vai começar, a gente não sabe como vai ser feito, né? Então a gente fala assim, pode ser amanhã e pode ser nunca que você vai receber uma fiscalização. E aí a preocupação é sempre aquela, mas se a fiscalização chegar aqui e não estiver pronto? Pronto nunca estará, né? Acho que a implantação do programa, por isso já é programa, né? De LGPD, proteção de dados, programa de compliance, é que nem arrumar casa. Você arruma e sempre tem alguma coisa para você fazer. Né? E a gente quer sempre mudar de lugar, às vezes está até arrumado, mas a gente precisa mudar por alguma forma, né? Pode sempre achar meios e modos melhores de executar, né? Então, eu acredito, assim, que acho que a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela deve focar muito na boa-fé e no esforço da empresa em estar em conformidade, né? Então, acho que a partir do momento que a empresa recebe, por exemplo, vai receber uma fiscalização, ela demonstrar que ela está no processo de, ou que efetivamente está no processo de, né? Efetivamente ela evidências, está né? Olha, eu tenho evidências. Eu acredito que isso ameniza bastante qualquer tipo de aplicação de multa, né? Ou que pode ser transformado só numa advertência, ou inclusive conceder um prazo para que a empresa apresente mais evidências da sua conformidade. Acho que isso é importante das empresas terem em mente. Você não vai começar hoje e terminar amanhã. Não existe isso. É um programa demorado, é um programa que exige da empresa, exige comprometimento da empresa, mas o importante é começar. O importante é startar a adequação para no futuro não ter problemas. E eu digo que pequenas coisas podem ser feitas sem o investimento. Sim. Criar um canal do titular, nomear um encarregado de dados, ter um comitê, sabe? Olhar para o mínimo do mínimo, ter uma política de, se a gente tiver um problema, por onde a gente começa? Exatamente. Porque se for esperar ter o problema para ver por onde começa, não vai em 2 dias úteis fazer nada, que é o prazo recomendado. Uhum. Então, se você já tem ali o mínimo do mínimo, não sei nem por onde eu começo. Pega o formulário, se tiver um incidente que a ANPD hoje recomenda. Por lá você já vai ter uma boa ideia de várias coisas que você vai ter de fazer, e muitas delas não requer maior investimento. Eu acho que o que a gente precisa é querer fazer o correto, se adequar. Porque se existe uma vontade verdadeira, existem situações, atitudes e providências que podemos fazer. O que não dá é para dizer que quer adequar, só que não existe verdadeiramente esse intuito. Então, os princípios da LGPD são claros. Tem lá transparência, prevenção, prestação de contas. Olha, dentro da minha realidade, da minha possibilidade, o que dá é isso. É o melhor? Não, mas a gente tentou acertar. E eu acho que quando a gente se coloca numa situação de boa-fé, de transparência, de que fez o melhor que podia com as ferramentas que tinha,
me parece que o bom senso, se houver da parte de quem vai fiscalizar, é possível que a gente consiga chegar no meio termo. Agora, se não existir bom senso, nem por parte da empresa, nem por parte da fiscalização, aí, independente de ter feito ou não, vai ter problema, porque o bom senso é o que vai nortear, porque é tudo muito novo. E é novo para o judiciário, é novo para os diretores da NPD, é novo para os advogados, para os empresários, para os titulares. E eu acho que se todo mundo tiver com o intuito de fazer com que a privacidade e a proteção dos dados desses titulares sejam respeitados, no final do dia o saldo vai ser positivo para todo mundo. Então, eu acho que é um trabalho constante. Nós, como profissionais, muitas vezes, que estão ali ajudando as empresas, temos aí esse papel de suporte, de apoio na escolha, né, das melhores práticas, porque a decisão final sempre vai ser de cada empresa, do risco que ela vai correr. Verdade. Lembrando aí, até por conta do que a doutora Camila disse, da importância do comitê interno, né? Justamente porque é o comprometimento, trazer a cultura da proteção de dados, engajar os funcionários, selecionar pessoas que efetivamente possam contribuir com isso, porque o comitê interno lá, com o representante do jurídico, alguém do TI, alguém de governança, alguém de gestão ali para estar acompanhando, para estar se envolvendo, porque também não adianta contratar uma empresa, né? Essa empresa vai fazer a implementação, traz a empresa está lá fazendo mapeamento, fazendo política, e aí não tem ninguém da empresa envolvido no assunto, não tem ninguém ali comprometido para que tudo aquilo aconteça. Porque, como a doutora falou, na hora que acontecer uma situação de incidente, na hora que tiver que tomar uma decisão, não é o encarregado de dados que vai resolver, não é advogado externo que vai resolver, não é o comitê. O comitê vai ter que sentar, vai ter que falar, bom, e aí? O que aconteceu? O que a gente vai dizer? O que a gente vai dizer para a imprensa, né? Olha, tem um repórter ligando, a gente precisa definir, a gente precisa se manifestar. É a publicidade. Então, assim, é muita coisa e só vai funcionar se tiver o envolvimento de todo mundo. Como a doutora falou, se você fizer um pouquinho, tiver a boa-fé, demonstrar essa boa-fé, engajar todo mundo nesse entendimento, se tiver alguma situação aí, e às vezes até jurídica, né? A gente está aqui falando da NPD, mas quantos processos judiciais já estão correndo aí, que a gente sabe, tanto no civil quanto no trabalhista, e como é que você vai, né, se você está nesse processo de implementação, você tem que demonstrar a sua intenção e todo o esforço que você está despendendo nessa situação, para resolver isso, né, para proteger os dados. E tem a questão também que a gente vai olhar como uma forma da empresa atender esses titulares, atender esses consumidores. Existe um canal de transparência nessa relação, seja com os empregados, com os clientes, com os fornecedores. Então, eu acho que uma coisa vai estar totalmente interligada à outra. E LGPD são 3 frentes, eu digo que não dá para se separar, que são pessoas, porque o vazamento vai estar ali, todo CNPJ que vazamento não é só internet, não é só hacker, não é só e-mail, gente. Vazamento é o arquivo morto, é o acesso não autorizado, é um documento que eu esqueci lá na impressora, é um documento que vai errado, enfim. São 3 frentes que eu acho que são 3 pilares. Pessoas, processos e esse olhar jurídico e tecnologia. Porque, de alguma forma, no mundo de hoje, a gente vai ter, ou quando fala de processo manual ou online, digital, e se for o digital, porque de alguma forma todos nós
vamos ter um sistema de folha de pagamento, um celular, um WhatsApp, são exceção hoje quem não está, de alguma forma, conectado a algum meio digital. Então, essas 3 frentes, pessoas, processos, né, com um olhar jurídico dessas relações, e a parte da tecnologia, de TI, em algum momento, vão ter que sentar e entender o que aconteceu ali e qual que é o caminho a fazer. Então, eu acho que as empresas hoje precisam se preparar, precisam ter ali um planejamento, um direcionamento, e mais que isso, como vão se comportar no mercado? No sentido de fazer a coisa certa, de realmente proteger esses dados, ou eu vou fazer isso porque eu trabalho e eu presto serviços para grandes empresas que me exigem, ou para uma lei de licitação que está no meu cangote com compliance, e aí então é para inglês ver. Então, eu acho que a grande reflexão que fica para cada um de nós é: eu quero fazer verdadeiramente a coisa certa, eu quero estar compliance digital e compliance como um todo, ou eu só vou ser, ou eu só vou estar muitas vezes porque me é conveniente naquele momento. Tudo aquilo, quando a gente fala que eu só estou, já dá aquela impressão de algo temporário, de algo passageiro. E se for algo temporário, for algo passageiro, não vai se sustentar ao longo do tempo, e a chance de termos um problema no final do dia é grande. Gigantesco. Gente, a doutora Laura, infelizmente, não vai conseguir participar do nosso painel. A doutora Laura está no Rio de Janeiro. Desde ontem à tarde, ela está lá com uma ventarola, e agora acredito que com chuva, e ela ficou sem energia em casa, ela não tem nada em casa, então ela não vai conseguir participar da nossa live, expondo aqui a questão do contrato, né? Do que seria importante para os contratos de terceirização. O que a sua empresa precisa observar, tanto do ponto de vista do contratante, quanto do ponto de vista do prestador de serviços, né? Então, eu vou trazer aqui rapidamente alguns itens que a gente precisa num contrato em geral, e depois nós vamos discutir aí a questão da LGPD e o que precisa constar nesses contratos de LGPD, né? Então, para quem não é da área jurídica e vai montar um contrato aí, ou recebe um contrato de prestação de serviço, uma proposta de prestação de serviços, o que é importante, o que precisa, né, o básico para esse contrato? Então, a gente precisa identificar as partes, e essa identificação tem que ser clara, né? Nome da empresa, CNPJ, endereço, quem responde pela empresa. É importante sempre buscar aí nos meios, e hoje é tudo online, é tudo muito fácil, você buscar aí referências da empresa para que você não contrate uma empresa de fachada, que existe muito, infelizmente, para que você não ou que você não seja contratado por uma empresa com atividade duvidosa ou algo assim. Então, faça sempre uma pesquisa sobre a empresa que você está contratando, ou que você está sendo contratado. Faça sempre uma busca para você conhecer um pouco da empresa, né? Que mais? O objeto do contrato, e aí na prestação de serviços de terceirização, esse objeto ele tem que ser claro e específico. Prestação de serviços X. Então, eu tenho que saber que tipo de serviço que eu vou prestar para aquela empresa, né? Que tipo de serviço a empresa está terceirizando. Isso é importante de constar. E aí as obrigações dos contratantes, a obrigação da contratante, a obrigação da contratada. E aí vem uma lista gigantesca de obrigações para as partes, inclusive com questão da LGPD. Pode entrar aqui nessa questão das obrigações. O prazo de execução é sempre importante constar. Algumas empresas têm um costume de deixar um prazo indeterminado. A gente sempre orienta que esse prazo seja determinado e dali um tempo esse contrato seja revisto, porque, claro, toda vez que a gente vai
contratar com uma empresa, a gente tem que analisar os serviços dessa empresa e analisar se está sendo satisfatório a relação de contrato, né? Então, é importante constar aí um prazo, condições de pagamento e exigências. Essa questão do pagamento aqui, inclusive, sempre é muito importante. Eu sempre aconselho os meus clientes que nas condições de pagamento seja exigida a apresentação de documentação, que nem nós já falamos aqui basicamente, apresentação de comprovação de pagamento, de salário, recolhimento previdenciário, recolhimento de FGTS, que a empresa esteja de acordo com a ASO em dia, com PPRA em dia, com toda a documentação necessária para um contrato de trabalho que sempre seja apresentado e, claro, constar uma cláusula de retenção de pagamento, caso esses documentos não sejam apresentados, porque a gente sabe que, conforme a gente já falou aqui também, a empresa contratante, ela tem a obrigação de vigiar, ela tem a obrigação de saber o que está acontecendo com o seu empregado terceirizado e com a empresa que presta serviços. Então, é sempre importante pedir esses documentos mês a mês, conferir se esses documentos estão sendo corretos, se os pagamentos e os recolhimentos estão sendo feitos de forma correta, e caso não seja, faça a retenção do valor a ser pago até regularização, para que no futuro você não tenha problema. Às vezes você enfrenta uma chatice lá por parte da empresa que você está contratando, mas no futuro você se livra de um grande problema, porque lá na frente, conforme a doutora Maria já falou, conforme a doutora Camila já falou, a Justiça do Trabalho não quer saber se você não sabia. Você não pode chegar no Justiça do Trabalho e falar assim, eu não sabia que não tinha, que não fazia. Você tem a obrigação de vigiar, você tem a obrigação de saber o que está acontecendo com a empresa que presta serviços para vocês, né? E aí, claro, serviços a serem prestados de forma detalhada, quantidade de empregados a ser disponibilizados, quais as áreas da empresa, qual a atividade da empresa o empregado terceirizado vai atuar, horários, formas de prestação de serviços, se eu vou ter dentro da empresa aí um supervisor, um coordenador, como é que vai ser feito esse contato, tudo isso é sempre muito importante, né? E os dados da rescisão contratual, como que vai ser feita a rescisão, questão de informação para rescisão, prazo para essa informação de rescisão contratual, se vai ter multa, se não vai ter multa, isso é importante também sempre constar. E aí lá no final os dados do foro, para qualquer desavença entre as empresas, onde será levado, se precisar ser levado à justiça, em qual cidade será levado a processo para discutir esse contrato de trabalho. Bom, esse contrato de trabalho, não, esse contrato de prestação de serviços. Essas são algumas informações, assim, é o básico, é o mínimo que precisa constar num contrato. Agora eu queria saber das doutoras se elas podem trazer para a gente aí um pouquinho sobre a questão da LGPD, inclusive do compliance também. O que é importante constar nesse contrato de prestação de serviços na visão do compliance e da proteção de dados? Eu acho importante a gente começar a sair fora da caixinha do padrão, né? Porque quando a gente elabora um contrato de prestação de serviço, algumas vezes, quando a licitação já vem o modelo, né, quando é a licitação de órgão público, mesmo das empresas privadas, já está lá no edital, o modelo do contrato já está lá no edital. A norma técnica de como vai ser feito o serviço e como vai ser executado o serviço que está sendo contratado. E aí, com isso, eu acho que a gente já tem alguns elementos para a gente começar a avaliar as cláusulas pertinentes à LGPD. Né? Então, assim, se eu estou pedindo lá para emissão do faturamento a cópia da folha de pagamento, então, na folha de pagamento, eu já sei quais os dados vão vir que vão ser de minha responsabilidade a guarda. Né? Então, eu tenho que pensar, quando eu for desenhar as cláusulas de LGPD para compor esse contrato,
Qual que é o objeto? Quais as cláusulas? Quais os documentos que vão chegar até mim, que vai me tá compartilhando essa responsabilidade desses dados, né? E aí, eu tendo esses documentos, quanto tempo eu vou ter que ficar com esses documentos? Qual que é a duração desse tratamento para mim? Né? Qual que é a natureza? Eu preciso mesmo desse documento, né? O propósito desse documento, dessa informação, desse dado, né? Isso eu tenho que levar em consideração, e eu já consigo ter esse tipo de informação olhando a natureza do trabalho que eu vou estar executando, olhando o tipo de empresa que eu vou estar atuando, né? Se é um banco, eu tenho um determinado tipo de informação que eu sei que vai passar por mim, se é um condomínio, se é uma clínica médica, né? Eu já sei quais são as informações que vão estar compartilhadas comigo. Então, eu tenho que saber os tipos de dados pessoais, a categoria dos titulares que eu vou estar me envolvendo para estar acrescentando essas cláusulas de LGPD no contrato. Eu preciso definir os direitos do controlador, os direitos do titular, as obrigações do controlador, as obrigações do operador, o dever de confidencialidade. Eu preciso ter em mente quantas pessoas vão ter acesso àqueles dados, né? E tem que começar a limitar. Quem nunca pegou um e-mail que veio, assim, né? Você manda um documento, aí, por algum motivo, compartilha com outro departamento, porque tem uma informação ali que precisa, aí compartilha para o documento. Aí, quando você recebe e-mail com 10 pessoas copiadas no e-mail, e metade daquele pessoal ali não tinha necessidade nenhuma de ter aquelas informações. Então, a partir do momento que eu desenho quem vai tratar essa informação, a partir do momento que eu faço constar no contrato, porque normalmente é assim, né? Se está no papel, se está no preto e branco, parece que as pessoas respeitam mais, né? Infelizmente, só o fio do bigode não resolve mais, né? Então, eu tenho que definir quais os direitos dos titulares, as questões relativas ao termo de contrato. Ok, vou rescindir o contrato, tá, mas e os dados que eu te forneci? Né? E aquela documentação que eu mandei, principalmente dependendo do trabalho, né? A gente tem o PPRA, tem o PCMSO, que vai desenhar, né, qual é o perfil que a pessoa vai ter, qual o tipo de ASO vai ser feito, quais os exames vai ser feitos, e normalmente, dependendo da empresa, ela pede esse documento, né, para prestadora de serviço. Então, eu tenho lá uma construtora que vai fazer uma obra em determinada empresa. A construtora tem que mandar lá o ASO, o PPRA, o PCMSO. Às vezes o ASO tem que ficar na obra ou vai ter que ficar no posto de serviço. Como é que vai ser feita essa guarda? Quais os meios de segurança dessa informação? Quais as maneiras que ela vai ser protegida? Essa informação tem que ser colocada, né? Qual que é a minha responsabilidade quando tiver um incidente? Como é que vai ser a minha ação quando tiver um incidente? Qual que é o meu prazo de comunicação para o controlador desse incidente? Então, eu acho que todos esses detalhes devem ser mapeados para constar também no contrato, além dessas cláusulas padrões aí que a gente já tem. Então, eu acho que o contrato ele tem que ser muito bem elaborado, né? A gente tem que parar com essa mania de achar que gastar com advogado para fazer revisão de contrato, para elaboração, é um custo. Gente, não é custo, é investimento. Porque o valor que você vai ter que despender depois de um contrato elaborado equivocadamente ou uma análise feita errada é muito grande. E, às vezes, ok, você vai pagar uma pessoa uma vez só, e aí você vai ter e quando tiver uma alteração, alguma coisa, você faz uma consulta. Mas comecem a valorizar as pequenas coisas. A internet veio, né? Muita informação, você bota lá no senhor Google, ele te dá um leque enorme, você põe lá modelos de contrato, aparece 500 modelos de contrato. Modelo de política, né? E para tudo, você consegue para tudo. Você compra
um pendrive ou um arquivo com 300 cópias de contrato. Aí você tem, né, Então, assim, a gente tem que parar de achar que tudo é igual um produto do supermercado. Você vai lá na prateleirinha, pega, tira, vai lá e paga. Né? Então, assim, eu acho que dentro de um contrato, já viajei, né, gente? Eu sei. Mas dentro de um contrato, eu acho que a gente tem que olhar esses pequenos detalhes, e eu acho que uma referência importantíssima são os princípios, né? Os princípios da LGPD, eles estão bem claros, né? É uma ótima referência. Pega os princípios, estuda os princípios e começa a tirar por ali as suas necessidades. E aí eu acho que também, só acrescentando, eu sempre gosto, quando a gente tem o tratamento de dados, então, o escopo do contrato, por si só, ele já vai falar qual é o tratamento de dado que vai estar associado e os tipos de dados. Então, muitas vezes, dependendo do tipo de contrato, é necessário a gente ter um anexo com a lista desses dados que estão sendo tratados, porque a gente não pode esquecer também da questão dos dados sensíveis. Porque muitas vezes nesse tratamento e nessa contratação a gente vai ter dados sensíveis e talvez a gente precise também aí tomar o cuidado de ter os termos de consentimento, né? Então, é importante a gente olhar para toda essa questão. E eu acho que destacar também, e nesse momento a gente vê muita confusão e muita gente confundindo confidencialidade com sigilo e com proteção de dados, que são cláusulas diferentes e situações diferentes. Então, vão ter situações em que a gente vai ter uma confidencialidade, vão ter situações que a gente vai ter um sigilo, e, além disso, a gente vai ter a privacidade e o tratamento de dados. E uma vez que a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei principiológica, a gente deve se atentar a todas essas questões, deixar claro que as cláusulas devem ser específicas, mencionando a questão da proteção de dados, e muitas vezes, paralelamente a um contrato, a gente vai ter, sim, um termo de confidencialidade, a gente vai ter cláusulas envolvendo sigilo. Então, sempre a depender do caso e do tipo e daquela natureza, daquela terceirização, a gente precisa olhar. E tomar muito cuidado quando a gente está falando de uma relação em que se tem aí tratamento de dados sensíveis, em razão do princípio da não discriminação, em razão de toda essa gestão. Então, eu acho que alinhar esse fluxo, alinhar os canais oficiais de comunicação e do encarregado de dados, quem é o encarregado de dados, da contratante, da contratada, também é muito importante. Então, acho que esses aí seriam os principais pontos, e sempre destacar a questão das obrigações, né? E tomar cuidado para que não fiquem cláusulas extremamente leoninas, porque a gente sempre deve prezar pelo equilíbrio contratual, principalmente em relação às penalidades. Então, eu acho que muita gente também se perde aí nessas questões quando não segue aí um equilíbrio entre penalidades, entre obrigações. Bom senso sempre, né? Essa questão da contratualidade é uma via de mão dupla, né? Tanto o contratante quanto o prestador de serviços tem que ter muito cuidado na hora de elaborar esse contrato. A documentação, a comprovação, ela tem que ser exigida das duas partes, né? Tanto de quem está prestando serviços, porque eu estou colocando meu empregado lá dentro e eu estou fornecendo os dados do meu empregado para essa empresa que eu estou prestando serviços, quanto de quem está contratando, né? Para saber se aquela empresa que eu estou contratando ela está adequada
ela está seguindo os preceitos lá da proteção de dados, ela está seguindo os preceitos do compliance. Então, a gente tem que, os dois lados têm que estar sempre atentos, devem estar sempre atentos, né? E, claro, e é importante entender que o contrato é negociado, né? Então, sentem, conversem e cheguem no meio termo, que é bom para todo mundo, né? Que contrato de adesão é só do consumidor, e a gente sabe que lá na frente sempre dá problema. É a empresa que tem um contrato, aquele contrato padrão, que é o contrato de adesão, e faz os seus contratantes, ou os seus prestadores de serviço aceitarem aquele contrato de forma fechada. Lá na frente pode sofrer também uma penalidade perante a justiça, porque, claro, a justiça está aí para resolver esse tipo de situação, e a cláusula leonina, ela pode trazer uma nulidade aí para o contrato, que, no fim das contas, traz algum prejuízo para a empresa que agiu de má fé. E acho que um ponto que vale a pena a gente também ponderar, não me estendendo muito, é a questão que a gente tem dois momentos quando a gente fala de contrato. Uma coisa são os contratos novos, que já vão estar adequados à Lei Geral de Proteção de Dados. Outro ponto é o legado, que a gente chama, que são os contratos que já foram firmados anteriormente. Então, também não se esquecer que, além do contrato, a gente também tem os aditivos aos contratos que foram celebrados, adequados à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nesse movimento de regularização e do compliance digital, nós vamos ter duas frentes. Tanto a frente de contratos novos, que já nascem aí numa construção adequada, mas também teremos muitas situações em que o contrato já está em andamento, e aí teremos que aditar para inserir as regras e toda essa gestão, se for o caso, envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim, a Alessandra, ela escreveu aqui no nosso chat assim: tem que fiscalizar mesmo, pois existem empresas que somem do nada. E isso é muito verdade. A empresa simplesmente desaparece, né? E mais tarde a empresa assume todo o passivo trabalhista de forma subsidiária, que na verdade ela vai responder de forma principal, porque se a primeira empresa sumiu, se a prestadora de serviço sumiu, você não tem muito o que fazer, né? Você vai ter que assumir lá na frente o passivo trabalhista dos empregados que prestam serviço para você. Então, é sempre importante a fiscalização, sim. O Seide, ele fez um outro comentário aqui, ele fala assim: de maneira análoga, os operadores devem exigir o compliance dos controladores. Do contrário, podem cair, acho que é cair, na armadilha de serem forçados a realizar um tratamento irregular indiretamente. Isso é verdade também, né? E sempre ter um lastro, né? Documental, principalmente, de qual foi a diretriz que o controlador passou para o operador. Porque se a gente olhar na própria legislação, o operador ele precisa executar segundo as regras do controlador. Então, uma forma de eximir a nossa responsabilidade é justamente deixar que o controlador passe aí essas regras para que lá na frente ele não saia pela tangente, como a gente diz, dizendo que não foi essa orientação, que o operador aí agiu por conta e risco e mudou esse processo, né? Então, eu acho que nesse momento que a gente vive, de tanta mudança, ter as coisas formalizadas e o combinado no papel, eu acho que é bom para todo mundo, porque as palavras, como a gente diz, o vento vai levar. E o que tiver escrito, formalizado, no momento de um desgaste, que o contrato ele serve o dia que a relação acabou e que as coisas não vão bem. Se tiver tudo muito bem, ninguém vai precisar se socorrer do contrato. Então, o contrato ele tem que ser feito para que, se o dia que eu tiver o problema e a gente precisar usar. Então, parar com aquela ideia de que o contrato pode ser algo muito simples,
Ah, não, mas a gente tem contrato. Sempre lembrando que um contrato ele vai entrar em ação e a gente vai fazer uso do que lá ficou definido e acordado no dia que a relação não for mais tão amigável. Então, é bom a gente se atentar e ter sempre esse norte aí quando a gente fala de negociar o contrato. E o contrato ele tem que estar aí no meio termo, bom para todo mundo, né? Num consenso. Doutora Maria? Não, é exatamente isso para a gente fechar, né? E aí, lembrando o que a doutora Camila disse anteriormente, na questão de descarte, porque quando a relação acaba, né? Quando eu vou rescindir, quando eu recebo a carta de aviso prévio, alguma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado de alinhar essa situação de descarte de devolução, se for físico, de descarte desses dados, e ter a certeza mesmo que eles foram, que com a rescisão do contrato também rescindiu essa relação. Porque, infelizmente, o incidente, depois que ele acontece, ele traz uma série de problemas, e aí não tem como você falar assim, eu já tinha rescindido esse contrato, mas o contrato não estava mais em vigência. É por isso que a gente diz, né, para deixar muito claro como é que vai ser feito esses descartes e a questão de rescisão, principalmente, porque na hora que você está fechando o contrato, é um namoro, é um flerte, está todo mundo feliz, né? Mas na hora que deu um problema, que um concorrente foi lá com um preço menor e você recebeu a carta de rescisão, tudo muda, né? Aí as animosidades aparecem, aí já começa aquela rusga. Então, mas você tem que continuar com o pé no chão e falar assim, não, gente, a gente precisa realmente encerrar esse processo. Encerrou o contrato, tem que encerrar o processo com relação a dados, né? E aí, o que as doutoras acham com relação ao descarte nessa relação? Eu acho que o descarte, a gente precisa ter uma política de descarte, eu acho que não tem como não fugir disso, e sempre levar em consideração mesmo a natureza daquele dado, porque a depender da finalidade, da base legal do tratamento, o descarte ele vai ser um ou ele vai ser outro. Então, também a gente não vai ter uma regra geral, porque vai depender muito de que finalidade que foi o tratamento daquele dado, se foi um armazenamento, se foi para cumprir um contrato, se é para uma obrigação legal, se foi por legítimo interesse, enfim, tem várias variáveis aí que talvez nesse ponto de enquadrar qual é a base legal desse tratamento, que a empresa peca muitas vezes em não investir numa consultoria especializada para ajudar nesse processo de adequação, porque a consultoria jurídica vai conseguir te dar essa base do enquadramento. E muitas vezes você pode achar que aquilo seria por um termo de consentimento, quando na verdade é por uma base legal, e uma base legal de que não seria de 5 anos, seria de 20, seria de 10, ou seria por prazo indeterminado. Então, cada informação, e aí é caso a caso mesmo, entender qual foi o tipo de contrato e o tipo de dado, por isso que eu acho importante a gente ter, sim, esse mapeamento dos dados e o que é tratado em cada contrato, para que a gente possa ter segurança no momento da rescisão de fazer essa devolução, porque eu já tenho visto muito cliente colocar na rescisão e será feito o descarte, a empresa se comprometer em fazer a eliminação dos dados, só que ela tem uma obrigação legal e amanhã, se na Justiça do Trabalho houver qualquer acionamento, uma questão de envolvimento da responsabilidade, talvez a gente precise. Então, hoje a gente pode estar falando de um representante comercial, que amanhã está lá no Justiça reconhecendo o vínculo empregatício e talvez a nossa empresa seja convidada a integrar o polo passivo dessa ação como um terceiro. Então, a gente precisa entender
exatamente cada situação, qual foi o ciclo do dado, para que a gente possa. Então, falar de proteção de dados, ao meu ver, eu acho que para fechar, é sempre entender caso a caso, porque a gente nunca tem um ponto de partida que seria o óbvio e que seria o mesmo para todo mundo. Ah, eu estou numa situação, isso é controlador e operador, eu acho que tudo depende de como esse tratamento aconteceu. Sempre lembrando que o ciclo do tratamento de dados nasce com a coleta e só vai finalizar com a eliminação. E passa por aí a questão de tratar, a questão de manusear, de compartilhar, de guardar, e tudo isso tem um reflexo e a finalidade e a base do tratamento é muito específica para cada empresa e para cada tipo de fornecedor, de parceiro. Então, quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, nem sempre o que a gente faz numa empresa de um grupo econômico é o que se replica para todas as outras. É muito customizado e caso a caso. Gente, tem só uma dúvida aqui do Seide. Ele coloca assim: após a rescisão, em havendo necessidade do operador manter os dados por período de resguardo previsto em lei, havendo incidente, a responsabilidade recai sobre o controlador? Eu entendo que sim. O controlador sempre vai ser o dono dos dados. E aí, dentro do contexto, se ele fez um tratamento de dados e teve um operador, o dado continua sendo dele. Então, é dever dele de fiscalizar, mesmo nessas situações de obrigação legal, por quanto tempo teríamos que guardar. E sempre observando todas as leis, não só a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando a gente fala de guarda, quando a gente fala desse contexto, entra aí Marco Civil da Internet, Código de Defesa do Consumidor, Constituição Federal, Código Tributário, vai depender de qual foi a relação e a finalidade. Então, a gente tem que olhar para tudo isso. E sempre deixar claro, eu vejo que ele coloca aí a questão de logs e tudo, quando você faz essa coleta, ou quando você já pega o consentimento, muitas vezes, de quem vai preencher, de quem vai dar esses dados, a gente já menciona, muitas vezes, por quanto tempo esse log, por exemplo, vai ficar guardado e qual vai ser essa política. Daí a necessidade da gente ter uma política de privacidade de dados adequada, porque muitas vezes lá a gente já vai ter essa tratativa de como serão feitos e guardados, assim como a gente vai precisar ter a política de cookies também. Enfim, vão por situações. O contrato nunca vai ser um documento solo e único. Ele vai ter ali toda a parte de governança. Por isso que a lei traz lá nos artigos 50, 51, a questão das boas práticas e da governança de dados, porque dentro da governança envolve toda essa gestão e não só os contratos, mas também as políticas que muitas vezes vão dar esse norte, principalmente em relação a tratamento de dados específicos, se foi um dado que vem por site, se foi um dado que vem por um sistema, se é um dado que vem pessoal, enfim, físico. A gente vai ter aí tratativas e políticas se conversando e se interligando ao longo de todo o projeto de uma adequação. Então, dizer que uma empresa está em processo de adequação significa que ela está com todas as suas frentes de forma multidisciplinar, olhando e formalizando, e não só necessariamente com um contrato adequado, porque só um contrato, como a gente diz, uma andorinha só, não vai fazer verão. Quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, envolve outras áreas e outras disciplinas. Por isso que a gente tem um comitê à frente, porque temos que ter o olhar jurídico, o olhar da segurança da informação, o olhar de pessoas
e o olhar da qualidade e dos processos, o olhar da administração e gestão como um todo. Tá ótimo. Eu enxergo que, assim, você pode rescindir o contrato, mas você pode continuar tendo essa relação. Então, eu acho que o mais importante é o controle. À medida que você, ok, esse contrato foi rescindido em tal data, esses dados vai ficar com ele por mais 2 anos por causa da prescrição trabalhista ou por conta de alguma situação legal, mas eu tenho que monitorar e saber que aqueles dados ainda estão lá por determinado tempo, mesmo com o contrato rescindido. Então, eu acho que o controle aí da gestão, o controle da empresa, da controladora, é um dos itens mais importantes e eu acho que tem que ser atento mesmo. E aí é o papel de todos. E no processo de adequação, eu começo fazendo a questão dos ativos, dos parceiros, fornecedores ativos, mas mais para o final do contrato e dos projetos de adequação, a gente adentra também a questão dos inativos, porque vai cair justamente nessas questões, inclusive que o Seide e os demais colegas trouxeram, que às vezes a gente tem um legado aí de inativos, dos quais a gente teria que tomar algum cuidado e alguma cautela. Perfeito. Acho que a gente já pode encerrar, então, nosso painel de hoje. Foi extenso, quase 2 horas aí de painel, bastante informação. Nós estamos à disposição de vocês para futuros questionamentos. A live de hoje, para quem não conseguiu assistir na totalidade, vai estar disponível também lá no YouTube, na página da ANAD, no canal da ANAD, possivelmente amanhã ou depois de amanhã. E aí pode ser revista quantas vezes vocês quiserem. E quero convidar todo mundo para a próxima quarta-feira, nós teremos uma nova live. Nós vamos falar sobre a LGPD, os impactos no endomarketing. Vai ser bem interessante. Vamos trazer aí um palestrante externo para falar um pouquinho sobre essa questão do endomarketing e da LGPD. Quero agradecer a presença de todo mundo. Doutora Camila, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu também agradeço. Quero agradecer a Gisele, que está aqui, que é uma das parceiras minhas de trabalho, também uma cliente muito querida. Tenho muitos colegas aqui, então é sempre um prazer rever todos. Vou deixar meu Instagram aqui também no chat, quem quiser. Eu sempre posto bastante conteúdo da parte da Lei Geral de Proteção de Dados. Quem quiser acompanhar o trabalho da ANAD também nas redes sociais, a gente tem diversos painéis, não só do Comitê das Relações Trabalhistas, dos quais nós somos aí integrantes, mas temos também outros comitês. Então, que vocês sempre acompanhem, porque a gente traz bastante conteúdo e é muito com viés prático e esclarecedor. Então, sempre um enorme prazer poder revê-los e fico também à disposição para aqueles que quiserem aí tirar alguma dúvida, esclarecer algum ponto e agradecer às meninas que fazem parte aí do comitê, que se dispuseram aqui dar o seu tempo tão precioso e agradecer ao Ricardo também, o nosso presidente da ANAD, sempre pela oportunidade, pela confiança da gente poder desenvolver trabalhos tão ricos como esses. Então, um bom aí término de dia para cada um que ficou aqui. Mais uma vez, meus sinceros agradecimentos a cada um de vocês que assistiu ou vai assistir depois também. Tá ótimo. Doutora Maria? Eu já quero agradecer a oportunidade, a abertura da doutora Camila, né? A gente já está aí há algumas semanas, né, Renata? E a gente gosta muito, a gente gosta de compartilhar e a gente aprende muito quando a gente provoca essas discussões. Agradecer a Nádia, o Ricardo pela oportunidade também, a troca de ideias, agradecer o público que sempre
fica aqui fiel, a gente percebe que as pessoas acabam interagindo e a gente gosta muito que interaja. E agradecer e dar uma boa noite para vocês. Tá ótimo. Boa noite a todos e obrigada pela participação. E vamos fazer uma foto, né? Para a gente registrar. Nossa, a gente nunca faz, Camila, ainda bem. Eu sou do blog, vocês sabem, né? Já tem essa fama, eu adoro. Ela quer ostentar a nossa foto nas redes sociais. Exatamente. Então, quem quiser abrir a câmera para a gente poder registrar aí a nossa foto, eu acho que vale. Então... até o Ricardo. Até o Ricardo, tá vendo? Estava jantando. Aí sim. Legal. Mas eu estava ouvindo, viu? Uhum. Então, acho que podemos registrar, né? Foi ou todo mundo travou mesmo? Então, eu tive uma impressão que deu uma travada, né? Eu também acho que travou. Aí eu falei, ué, como assim? Foi. Mas foi, né? Foi. Então. Muito bom. Boa noite a todos e a todas. Gente. Até mais. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.